Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém, a paz do Senhor. Eu me chamo Débora Tabai, faço parte da MENDE e o devocional desta manhã está no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é tão grandioso. Aqui essa passagem fala de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era rico, chefe dos publicanos, né? Aqui ele cobrava os impostos, né, das pessoas injustamente. Ele fazia o que não era correto. Ele cobrava a mais do que era para ele cobrar. E aqui Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas a multidão não deixava ele ver Jesus porque ele era baixo. Mas naquele dia Zaqueu estava disposto a ver Jesus. Ele estava decidido a ver Jesus. Ele não queria voltar para casa sem ver Jesus. E ele correu até um sicômoro, que quer dizer árvore. Ele queria subir no mais alto para ele poder ver Jesus. Mas ele não queria deixar aquela oportunidade passar. E ali, a fim de ver Jesus, ele queria ver Jesus. Ele estava decidido a ver Jesus. E naquele dia não haveria nenhum impedimento, nada iria impedir ele de ver Jesus. E ali o Senhor Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore e pediu para que ele descesse depressa. E é tão maravilhoso que Jesus chama Zaqueu pelo nome. O Senhor Jesus, ele nos conhece pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. Deus conhecia Zaqueu. Deus sabia quem Zaqueu era, né? Deus conhecia Zaqueu por dentro. E ali, Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor Jesus com alegria. E tinha as pessoas, começou a murmurar, dizendo, né, que Jesus iria se hospedar na casa de um pecador. E Zaqueu desceu depressa e falou que ele iria dar metade dos bens dele aos pobres e que ele iria restituir 4 vezes mais, né? Quem ele tinha ali defraudado, né? Prejudicado, né? E ali Jesus olhou para Zaqueu e disse: Hoje houve salvação nesta casa. Então, não dê ouvidos a falatórios, porque
Sempre vai ter pessoas para falar contra a sua vida. Vai ter sempre um para querer tentar frustrar os planos de Deus na sua vida, para querer fazer com que você desista, para querer fazer com que você desista do seu propósito, desista da sua vida com Deus. E aqui Zaqueu não quis saber o que as pessoas pensavam. Aqui Zaqueu, ele teve um arrependimento genuíno. Zaqueu se alegrou quando viu Jesus. Aqui a alegria de Zaqueu era tanta, a mudança que o Senhor Jesus ali começou a fazer na vida de Zaqueu era tão grande, que para Zaqueu não importava as riquezas dele, não importava as coisas da terra, mas para ele o que importava era ele andar corretamente diante de Deus, era ele reparar o erro dele. O Senhor Jesus não falou para Zaqueu onde estava o erro dele. O Senhor Jesus não apontou o erro de Zaqueu, mas o Senhor Jesus acolheu a Zaqueu de braços abertos. Quando o Senhor Jesus ele chega, ele completa a boa obra na nossa vida. Jesus ele é completo, ele não é incompleto. A nossa vida é incompleta quando não temos ao Senhor Jesus, mas quando nós vamos para o Senhor Jesus, a nossa vida ela se torna completa, porque o Senhor Jesus ele preenche todo o vazio do nosso ser. O nosso único e suficiente Salvador da nossa vida é o Senhor Jesus. O único que perdoa os nossos pecados é Jesus. E ali o Senhor Jesus perdoou os pecados de Zaqueu. Ali o Senhor Jesus deu uma nova vida para Zaqueu. Ali Zaqueu teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, que mudou a vida de Zaqueu. E ali o Senhor Jesus chegou na casa de Zaqueu, naquele dia, e trouxe salvação para ele e para a casa dele. Então não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas vão falar. Não importa se as pessoas vão apontar o seu passado. O que importa é o que o Senhor Jesus, ele tem para você. E você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então não desista do seu chamado, não desista do seu propósito, não desista do Senhor Jesus. Não abra mão da sua salvação. O Senhor Jesus ele tem salvação para você, para sua casa, para sua família. Através de você, o Senhor vai salvar. Através de você, o Senhor vai operar. Através do Senhor, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai fazer a obra. O Senhor te chamou para uma grande obra e você não pode parar. Vá em frente. Sempre vai haver falatórios. Mas o Senhor Jesus está ali para segurar nas suas mãos. O Espírito Santo de Deus, ele te sustenta. O Espírito Santo de Deus, ele te levanta. O Espírito Santo de Deus te dá força. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que nos levanta e nos põe de pé. Porque ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. E ele está sempre pronto para nos atender, para nos ajudar, para nos socorrer. Em nome do Senhor Jesus. Ali o Senhor mudou a história de Zaqueu. Houve um milagre dentro de Zaqueu. E assim o Senhor também ele faz um milagre dentro de nós. Opera dentro de nós. Para fazer conforme o querer dele e a vontade dele. E que nós venhamos fazer conforme o querer e a vontade do nosso Deus. Que nós venhamos olhar para Cristo. Porque ele é o nosso Salvador, ele é a luz da nossa vida, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e que a cada dia o Senhor venha transformar a nossa vida, que a cada dia o Senhor venha trabalhar dentro de nós, venha operar dentro de nós, que a cada dia o Senhor venha, Deus, fazer conforme teu querer e a tua vontade. Que nós venhamos ter um caráter de Cristo. Que nós venhamos andar na tua presença para fazer conforme teu querer e a tua vontade. Que independente da circunstância, independente de qualquer coisa, que nós venhamos te adorar, exaltar, glorificar e enaltecer o teu nome, pois tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és a luz da nossa vida.
Tu és o nosso consolo, o nosso abrigo, o nosso sustento. O Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é aquele que nos perdoa. O Senhor é aquele que faz a obra em nós. E o Senhor é o Deus de obras completas, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.